Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estou eu aqui, Sandro, professor Dr. Sandro Rodrigues, junto com minha fiel escudeira, Marcela Margato, que já virou figurinha carimbada aqui, abrindo a temporada 2024. Gente, não acredito, quarta temporada do podcast. Temporada. Boa tarde para nós, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo em qualquer horário. Mazinha, fala aí, é isso aí? É isso aí, quarta temporada do podcast do Resistência aqui. Eu fiquei muito feliz com os feedbacks que a gente recebeu no final do ano aí em 2023, com a audiência que a gente teve. A gente bateu recorde de audiência em dezembro, Sam, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, obrigado por todo mundo que nos acompanha. Graças a vocês que a gente continua aqui mantendo os nossos conteúdos em dia toda quarta-feira. Podcasts fresquinhos para a galera do Resistência Podcast. Então, vou começar já. A gente está falando aqui início de ano, né? A gente finalizou o ano falando de planejamento de provas, o quanto é importante. Inclusive, o pessoal que está nos ouvindo aqui, saiu essa semana no Instagram da Start Move um calendário de provas de endurance, tanto maratona quanto de triatlo. Para quem ainda não se decidiu que prova vai fazer esse ano aí, acho que esse calendário já dá para dar o norte, ter uma ideia, quem precisar também de uma assessoria aí, fica a dica para vocês iniciarem o ano. E falando nisso, o tema que eu trouxe para a gente debater aqui hoje é a preparação para a maratona. Que às vezes parece que, vou fazer uma maratona, é uma coisa muito distante para algumas pessoas, acham que é impossível, um bicho de sete cabeças, para outras já está no calendário, já é uma coisa mais tranquila, então eu queria aí jogar aí esse assunto para a gente estar discutindo mais aprofundado. Legal, Mar, eu acho uma temática excelente, eu estou à sua disposição, porque a maratona realmente é além da parte mística, digamos assim, né? Ela tem algumas peculiaridades diferentes das outras provas, que mais ou menos seguem um roteiro parecido durante a sua preparação para as provas mais comuns de 5, 10 e até meia maratonas. Lógico, respeitando cada volume, ela tem um escopo parecido, e a maratona realmente, além da parte mística que a gente fala, na parte fisiológica, na parte técnica, na parte mecânica, ela tem algumas características individuais e específicas. Não, perfeito. Eu tenho várias dúvidas aqui para te perguntar. Eu fiz uma maratona até hoje, porém eu não cheguei a fazer um ciclo, não fiz uma preparação, eu acabei usando a preparação do meio Iron, assim, então eu fico até chateada porque eu terminei ela sobrando. Então eu queria entender, né, a base mesmo, o início. Não sei se é nem essa a pergunta certa, mas vamos supor assim, eu queria ter dois cenários de atletas. Alguém que nunca correu ou um corredor que já está acostumado em provas de 5, 10, já tem um lastro, uma experiência aí legal com a corrida. Esses dois tipos de atleta, qual é o tempo mínimo para ele chegar, Sandro? Me preparo para uma maratona. Como que funciona essa preparação? Beleza, mas antes de responder essa pergunta, já que você levantou a lebre, né, e para o pessoal não queimar a largada, falar do porquê normalmente você teve uma experiência positiva com a sua primeira maratona e normalmente as pessoas não a têm. Porque você falou, você não treinou específico para a maratona, mas você tinha o lastro do meio Ironman. E se a gente pensar no meio Ironman, nessa época você devia ter feito um meio para entre 5 horas e meia e 6 horas, se não me engano. Confere? Isso, 5 horas e 35, isso mesmo. Olha que legal. Então, assim, poxa, se a gente pensar, e você fez a maratona em quanto tempo nessa primeira sua? 3 e Três. 45. É isso que eu ia falar. Então, assim, É. quer queira, você mesmo não tendo uma preparação específica, pô, você vivenciou um ciclo bem feito e completo para uma prova de 5 horas e meia, quase 6 horas. Então, isso te deu um lastro para você terminar uma maratona aquém do que talvez você podia terminar se fizesse um ciclo perfeito, mas não sangrar e não ter aquela experiência Isso. negativa. Então, assim, você pode ter. Eu já tive o que eu usei foi a minha percepção de esforço. Falei, poxa, eu fico 5 horas e meia numa prova, Isso, então é isso. eu vou usar essa percepção, não vou queimar a largada do início, né?
É isso aí, Mar. Então, assim, para falar que, na verdade, você, como atleta de excelência que é, você não foi sorte ou não foi nada, pessoal. Porque normalmente, aí já entrando na sua primeira pergunta, né? O pessoal que cai de aventureiro ou sem o tempo devido de preparação ou tem, se preparar para uma maratona sofre, porque até o pessoal que galga as provas na ordem teoricamente cronológica, fazer uma de 5, depois melhorar a velocidade, depois fazer uma de 10, melhorar a velocidade. Aí eu fico algumas provas de meio, persisto ali. Até essas pessoas, teoricamente, costumam sangrar com a maratona, que tem características especiais, né? Então, nesse sentido, respondendo a sua pergunta, quanto mais tempo a pessoa ela tem para se preparar com uma prova, maior vai ser a excelência, né? E aí, sem querer ficar em cima do muro, então, assim, não existe regra, porque depende de cada pessoa, então, depende do lastro físico, mesmo uma pessoa que veio do futebol, jogou tênis a vida inteira, qual era o nível de treinamento, tudo isso ajuda para uma pessoa que tem o sonho do maratona de fazer mais rápido ou mais lento, mas para não ficar em cima do muro aqui, começando do zero, ou como você falou, de uma prova de 5 e 10 para uma maratona, um ciclo bem feitinho, entre 6 meses e um ano e meio, dependendo do lastro de cada pessoa. Ah, é legal. E você tocou num ponto importante. Quando você falou assim que às vezes, né, o atleta ele tá aí na prova de 5, de 10, ele sangra, né, nos treinos da maratona. O que que você quer dizer com isso? Eu disse que, assim, não os treinos, né? Mesmo as A pessoas preparação. que já vêm de uma preparação crescente das provas de 5, é um desafio, porque tem aquela parte psicológica do muro dos 30 quilômetros, 32 com o pessoal, mas tem muita coisa física e fisiológica que demanda ali, porque por mais que você queira ou não queira, uma prova de 5 ou de 10, às vezes uma pessoa fisicamente ativa ou com a preparação física do esporte informal dele, do beach tênis, da própria academia, que o cara faz um treino de musculação com características metabólicas, de emagrecimento, isso condiciona relativamente bem para uma pessoa fazer uma prova de 40 minutos, 30 minutos, uma hora, É e verdade. a pessoa consegue entregar. Agora, quando você fala de fazer uma atividade cíclica, né, com movimentos repetitivos e contínuos, sem parar, essa mesma pessoa que fez essa prova recreacional que demorou ali 35 minutos, 30 minutos para fazer uns 5 quilômetros, uma hora e pouquinho para fazer 10, ela teoricamente demoraria 4 horas e meia para fazer uma maratona, e aí É, o corpo começa a reclamar, né? Tanto fisiologicamente quanto mecanicamente também. As articulações, se não tem uma preparação devida, né, um treinamento de força específico, a musculatura começa a se cansar, a articulação começa a sentir, os ligamentos às vezes reclamam um pouquinho. Se tiver alguma lesão de ligamentar, de menisco, perdão, pode facilitar o choque ósseo. Então, todas essas características que refletem esse sangramento que eu falei assim. Então, se a pessoa que já passou por isso, ela sangra um pouquinho, imagina a pessoa que cai de paraquedas e quer fazer uma maratona do nada. e eu acho que tudo é questão de experiência de lastro, que nem você comentou. Quanto mais experiência, mais provas, e, sei lá, e se ela se der o luxo de ter um tempo maior, não ter essa ansiedade, menos sofrimento, né? Eu lembro, relatando um pouco da minha maratona, um pouco antes de eu largar, uma pessoa falou assim para mim. Ela acho que a gente tinha feito umas duas, três maratonas, né? Uma pessoa nova na corrida, ela falou assim: olha, lá nos 30, 35, você vai sentir muito suas articulações, seu joelho, seu tornozelo. Então, assim, vai de leve, porque lá seu pace vai cair. Então, e quando eu cheguei nos 30, eu não estava sentindo nada, estava muito bem. Cheguei nos 34, estava muito bem ainda. E aí, eu, inclusive, quando eu olho no meu Garmin, eu baixei meu pace. Falei, nossa, agora eu tenho 8 quilômetros aqui, eu sei que eu consigo dar uma subida. E aí a reflexão que eu fiz eu falei, poxa, eu já fiz outros meio Ironmans, eu treino muito tempo durante na semana, o meu corpo já está preparado, né, para isso. Então, talvez acho que é essa preparação, outras provas, né, do corpo não sentir muito, porque realmente é muito tempo correndo na mesma mecânica, o mesmo movimento, né? Muita gente sente. E então acho que essa experiência, quanto maior, melhor, né? Não, exatamente, mas é o que você falou, né? Então, assim, o que a gente costuma dizer é que performar é uma coisa, a gente vai entender durante o seu ciclo qual a sua melhor performance para uma maratona. Mas eu costumo brincar para uma pessoa que já
tá há algum tempo, um ano com a gente, uma assessoria, ela corre ou faz um treino ou uma distância de quanto ela quiser, desde que ela dose a intensidade. Então, assim, você performar, entregar o melhor que você pode numa maratona é outra. Agora, com o seu lastro, se você quiser fazer uma ultramaratona, provavelmente você faça num corre-caminha, você consegue Uhum. até terminar. Então, tudo isso Segura. você vai ajustar a dose para conseguir terminar. E Legal. quem tem esse lastro consegue. Só que se treinar direitinho com um acompanhamento profissional, a gente pode, além de terminar, buscar a sua melhor performance que Performance. você poderia, né? E quais são as individualidades de treinamento de um ciclo para uma maratona? É isso que eu queria entrar nesse detalhe para quem está nos ouvindo aqui. Ótimo, Maia, exatamente. Aí a gente pensa nas capacidades ou nas qualidades físicas, né? Então, assim, vamos entender o que que é isso pro ouvinte, pro praticante, não pro professor que nos escuta aqui também, que já sabe um pouco. Então, quando a gente fala de capacidades físicas, ou qualidades físicas, a gente pensa em resistência, força, velocidade, agilidade, flexibilidade, potência, certo? Então, quando a gente pensa Certo. nessas características, nessas valências, né, digamos assim, é muito claro que a maratona, essa sim é uma prova de resistência. Então, pelo tempo que você fica ali na mesma atividade. Então, assim, para você adquirir essa resistência, só tem um jeito de você fazer isso. É aumentando o Volume? volume Não. de treino, ó, minha fiel escudeira aí. Então, assim, só que assim, aumentar um volume, então, assim, quando pega alguém treinadinho, ou como nós falamos, do lastro de uma academia, de uma musculação, alguém que faz aula de spinning e 3 vezes por semana e faz uma musculação, que é super comum a gente ver isso todo dia, ainda faz uma aula de dança lá. Então, essa pessoa, se ela controlar as intensidades, ela entrega até 1 hora de Le- exercício, mesmo que não tenha esse lastro pelo dia a dia. Agora, a maratona não. Ela já tem essa característica de volume que não é comum ela fazer nem se juntar às atividades dela, né? E a ciência preconiza que esse aumento de volume ele deve ser feito em doses curtas, pequenas, semanalmente. Então, assim, lógico que depende, mas É grosseiramente progressiva. exatamente, a gente chama no princípio científico de elevação de carga progressiva, e grosseiramente não deve ser mais que 5, 10% por semana, e aí depende do que o cara entregou, qual foi a resposta dele. Então, se a gente fizer essa conta inversa, né, Mar? Por exemplo, pega uma pessoa que o maior treino dela é 10 quilômetros que ela fez, e aí para você fazer um treino bem feito de maratona, você deve ter que chegar pelo menos a uns 28 a 32 no treino, no mínimo. No máximo aí, né? Exatamente. E, 32. e, e aí a gente vai de trás para frente, de quando é o dia da prova, para ela, o último semana de treino mais pesado dela, ela tem que bater 28, 30, 32, o professor define, e aí você volta semana a semana, de acordo com o calendário dela, baixando 5 ou 10% para ver o volume que a ciência preconiza, que você minimiza os riscos de lesões. E para que isso aconteça de forma segura, aí leva mais ou menos esse tempo que eu te falei, de 6 meses a 1 ano e meio. Então, assim, quanto mais tempo, para quem entender, a juntar o quebra-cabeça agora, quanto mais tempo, então imagina que assim, nossa, o tempo que esse aluno me deu, eu vou ter que subir 10% no volume semanal para conseguir entregar um treino de X na semana chave ali. Pô, e 10%, se a ciência fala que é de 5 a 10, o risco aumenta do que O risco alguém que aumenta. fala assim, ó, eu quero entregar daqui 1 ano a maratona, Sandro, e aí eu consigo subir 2% uma semana, 3% na outra, aí eu dou uma semana que você vê na sua série de estabilidade, até abaixando um pouquinho o volume, aí eu subo de novo. O que que eu faço com essa pessoa? Ela vai se ambientando, se adaptando, super compensando, e eu não sou tão radical na hora de fazer esse aumento do volume, Mar. E eu acho que é por aí mesmo, assim, é muito parecido até com os volumes, né, das distâncias do triatlon, né? Quando alguém vai para uma prova de maior distância, eu vejo que a minha planilha foi exatamente assim. Você chega mais perto da prova, aumenta, depois tem aí o polimento pré-prova e vai embora. E isso aí, e assim, vamos supor aqui, a gente tem dois tipos de ouvintes nos ouvindo. É esse que já tem um preparo, que vai aí em 6 meses, você consegue aí, com o feedback dele, encaixar uma prova, e um atleta que chegou aqui do zero mesmo, mas que ele tem um sonho de uma maratona, e pela conversa aí, a avaliação que você fez com ele, ele entrega dentro de 1 ano. Ok, assessoria ele já tem a noção que ele vai precisar treinar.
o que que é importante ele ter na mente dele? O que que entra? É a disciplina de treino, é alimentação, por exemplo, ter a ciência aqui que ele vai ter que treinar, não pode perder treino, tem uma conversa aí com a família, porque eu vejo pelo Renato que está focado nas maratonas aí de montanha, final de semana esqueça ele durante 2 horas, ele vai correr subida, né? Exatamente, mas muito legal a sua pergunta aí, porque é assim, a primeira coisa que eu falo é assim, falar que quer, muita gente fala. Agora, querer mesmo, poucas pessoas querem. Porque falar que quer fazer uma maratona, mano, eu acho que minha mãe É fala de fácil, casa, né? meu pai, todo mundo fala. Agora, se impor a uma maratona, porque todo mundo fala que quer e muitos param pelo caminho, porque pela dedicação que precisa para uma prova desse tamanho. Por isso que, novamente, para ser saudável, e a gente está falando saudável não só fisicamente, mas também mentalmente, se a pessoa ela passa pela evolução natural dos 5 quilômetros, faz 3, 4, 5 provinhas, aí fica mais meio ano fazendo prova de 10 quilômetros. Aí fala, pô, Sandro, tem essa prova aqui que é a metade do caminho de 10 milhas, né? Que é a metade entre 10 quilômetros e uma maratona, que é 16 quilômetros. Já é um caminho. Depois essa pessoa fica na meia maratona, fica ali, olha, consegui baixar meu tempo. Então, acaba sendo um curso natural e não tão agressivo tanto para a pessoa quanto para a família, né, Mar? Essas doses vão ser aumentadas a Sim, pouca, essa pessoa assim a rotina vai ser inserida aí, que já né? está há 2, 3 anos habituado com a corrida, essa pessoa fala assim, então colocar um nutricionista depois que ela já está com uma rotina e gostando do treinamento não é tão traumático. Você colocar um treino de força, uma musculação, é quase que uma evolução natural. Agora o cara que não faz nada, você fala para ele, ó, agora quero fisioterapia, nutrição, psicólogo, treino de força. Então fica muita coisa e normalmente as pessoas espanam. Porque o que é muito exacerbado assim, né? Tudo na vida, né? Não só a corrida. A gente não consegue manter por muito tempo. Então, eu acho que a primeira coisa além de falar que quer fazer uma maratona, é saber se você realmente quer, está disposto a despender ali pelo menos umas 7, 8 horas por semana de treino, dividido em 3, 4 sessões semanais de corrida e mais 2 de treinamento de força, por exemplo, que é o mínimo que a gente indicaria. Se a família está preparada para no final de semana ficar mais distante do maratonista por um tempo maior, ou se vai dar briga a hora que chegar em casa, vai chegar em casa o Dormir marido ou cedo, a vai mulher querer. tá de cara feia, entendeu? É, Então não é nada absurdo, mas esse sonho precisa ser comprado em conjunto, né? E quando a gente faz isso de maneira progressiva, a pessoa que vai se apaixonando pela corrida, isso é menos traumático porque não requer mudanças drásticas. As coisas vão indo pouco a pouco e a hora que você vê, acontece como você. Você entregou uma maratona, todo mundo te assustando, e você chegou no final e falou: Nossa, tá muito fácil, eu vou acelerar. Mas quanto tempo de esporte você já tinha, né? sim, sim, exatamente. E dentro disso, sim, eu acho importante tocar nesse assunto, porque uma coisa é você falar e outra coisa é realmente estar disposto a entregar e fazer isso acontecer. E diferente de até uma meia maratona, né? A preparação para uma maratona, ela requer um volume de treino maior durante a semana e vão gerar dores diferentes, então tem que ter uma fisioterapia uma vez ou outra, soltar a musculatura. E é difícil também você ter um volume maior de treino, treinos mais longos, sem saber o que você vai comer e ingerir, né? Porque pensa, a pessoa vai fazer uma prova de 3, 5, 6 horas sem parar correndo. O que que você vai comer? Você não pode deixar para comer na hora, você precisa treinar isso. Então, tudo isso, o atleta, ele precisa ter noção que ao longo dessa preparação, fora a planilha de treino, ele precisa encaixar uma alimentação, uma orientação nutricional, né? Às vezes aí um suporte de uma fisioterapia, porque geram dores, né? Exatamente, Mar. Então, assim, já que a gente está gravando esse tema, né, eu queria mandar um beijão para a Mônica, porque a Mônica é aluna nossa da Start Move e ela acabou de cumprir ontem o desafio da Disney lá. Então, ela fez a Do maratona. Dunga, Exatamente. A Moniquinha acabou de correr lá e tá com a medalha maravilhosa dela. Mônica, um beijo para você. Ó, esse podcast parabéns. ficou em sua homenagem, querida, porque você entregou também com dedicação os treinos afincos. E é isso aí, Mar. E é por isso que a gente fala, se a pessoa volta a insistir, né, bater na mesma tecla. Se ela do nada pensa numa maratona e encurta esse tempo, ela tem que ter muitas mudanças drásticas e que é a inclusão da nutrição, que faz parte. Mas se essa pessoa vai pouco a pouco, essa mudança na alimentação,
acontece naturalmente. Então, assim, eu brinco que, assim, você não precisa ir no nutricionista para ele falar para você que não é para comer coxinha com maionese e Coca-Cola, né? Então, assim, Exato. quem tem que ir nutricionista fala assim, poxa, eu já como super bem, eu como direitinho, eu sei como alimentos saudáveis, eu quero a maratona, então eu preciso organizar um pouco melhor esses detalhes. Aí sim a nutrição começa a fazer parte. Agora, pô, volto a insistir. O cara que não fazia nada, que é a maratona do nada, e come, se alimenta mal. Então, assim, vai ser muita coisa muito radical e essa mudança não vai ser para sempre. Então, essa mudança na alimentação eu gosto dela para a primeira maratona, se puder casar com o perfil de passar no nutricionista, lógico que é ótimo, né, mas a gente tem os nutricionistas que nós indicamos. Você passa com o Tubarão aqui, que ele tentou gravar um podcast com a gente, deu problema técnico aqui, né? Agradeço ele mais uma vez, ficou para uma próxima oportunidade. Lógico que isso ajuda demais. Só que se você faz passo a passo, talvez a primeira, você treinando direitinho, se alimentando bem, mesmo sem acompanhamento, você entrega uma maratona e termina bem. Aí você fala, pô, eu vou para minha segunda. Agora, o que que eu preciso fazer para melhorar, Sandro? Pô, você já come bem? Vamos consultar um nutricionista. Quantos gramas de carboidrato você precisa por hora? Que alimento contém isso? Qual gel você responde melhor? Quando você vai hidratar numa prova? E tudo isso vai caminhando de maneira sutil para uma performance elevada, né, Mar? Não, não, perfeito, com certeza. E para uma pessoa dessa, é importante também questão de equipamento, ter um relógio adequado. Sim, não tem como, né? Vai fazer os longos de final de semana, tem que ter aí, né? Não adianta Exatamente. só ir por percepção de esforço e tempo, né? Exatamente. Então, assim, tudo que a gente falou. Ah, antigamente não tinha, só tinha o Timex, marcava lap lá, não tinha nem frequência cardíaca. Então, assim, o primeiro passo é saber se a pessoa fala que quer ou se ela quer. Então, quando a pessoa quer, quando ela quer, ela pode fazer uma maratona descalço, se ela quiser, e sem relógio. Desde que ela siga, alguém oriente, você vai correr até a placa, é modo de falar. Só que é obviamente, que para um desafio desse tamanho, para você sofrer menos, para você se motivar, quanto mais recurso você tiver, então, poxa, você e eu, que a gente vive isso, né, Mar? Qual a nossa motivação, estado motivacional, quando a gente abre uma caixa nova de um tênis e Delícia! vai fazer um treino com tênis novo, né? Quando o professor põe É, na sua planilha um treino diferente que te desafia, né? Então, assim, é muito bom. todos esses recursos são coisas que vão ajudando, né? Vai pegar um boné novo, a camisa da assessoria nova, né? O manto sagrado nosso da Start Move. Então, tudo isso, lógico que corrobora para uma prova melhor, né, Mar? Então, assim, mas o primeiro passo, voltamos a insistir, é a pessoa realmente entender se ela fala que quer ou se ela realmente quer, Mar. Perfeito. Eu tenho aqui uma última pergunta, não sei até para a gente não extrapolar muito, acho que esse para ser um jogo rápido. A questão de treinamento de força para quem também visa aí fazer a maratona. Por que que eu falo isso? É, porque corrida e ficar fortão aí não dá muito certo. Estava falando isso hoje com um colega meu, que ele quer ir para corrida, só que ele ama treino de hipertrofia. Eu falei, ó, duas coisas que vão chocar. Ele quer ir para 21, tudo. Eu falei, você é forte pra caramba, não rola. Sei o que eu tô falando, né? Qual que é essa relação? Ô, Mazinha, perfeito. E só me permite uma temática antes. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Antes de responder essa que eu acho legal também, é para o cara que já fez uma ou duas maratonas e aí ele quer melhorar a Boa! performance dele, né? Porque aí sim, esse cara que já fez uma ou duas e aí começa, poxa, eu terminei, eu já venci a barreira, eu terminei bem. Aí esse treino da maratona vai ganhando uma conotação daqueles treinos que a gente falou dos 5, 10 e dos 21, que assim, em vez da resistência, porque a resistência esse cara já tem, porque ele já, para treinar duas, três maratonas, esse cara já está no ciclo da maratona há 2, 3 anos, né? E aí esse cara pode ir incorporando o componente de velocidade no treinamento dele também,
além da resistência, porque ele já tem o lastro da resistência. E aí você pegar um microciclo de treinamento, que é uma semana, e o que fazer o que a gente chama de ondular a carga de treino, que é um dia treinar treinos mais intensos e de menor volume, outro dia treinos de tempo, né? Que também é um intervalado, mas não na zona de limiar anaeróbio, por exemplo, né? Então, tudo isso vai fazendo a pessoa ganhar também velocidade para a maratona depois de ela conquistar esse lastro de resistência que ela já tem. E aí começa a ficar gostoso, né? Porque daí não é só aquele negócio de É volume, volume, desafiador, né? volume, e começa a ficar legal a brincadeira, né? Acho que era importante falar disso antes de falar de força. Não, é ótimo você tocar nesse assunto eu vivi uma experiência semana passada, né? O Renato tá indo para a terceira maratona dele de montanha, que é a quarta maratona no total. Ele já fez, vai ser a quarta maratona dele. E ele tinha um treino de limiar que ele corria 6 minutos a 4:02 de pace. Eu falei, ô louco, Renatão, que isso, né? Falei, o Sandro tá apertando aí o seu pra você melhorar seu tempo na próxima, né? Porque ele já tem lastro, né? Você matou a pau. Então, Renato, é isso. A gente fez até o podcast com ele, convido o desafio que ele fez. Ele fez 2 provas do tamanho da Uphill e o desafio, a maratona do Ushuaia, em condições extremas. Então, o cara que tem um lastro dele, é o que eu falei, ó, condiciona logo, porque não pode ficar perdendo tempinho de aumentar todo o volume, não. A gente dá uns tapas no volume, acorda, dá um susto no seu esqueleto aí, e aí você É, já começa a apertar. É isso mesmo, Mar. não, E legal, isso é muito bacana. e falando do treino de força, a gente vai ser redundante, né? Lembrando que a nossa assessoria também monta treinos além da periodização planejada, individualidade de modalidades de endurance, como ciclismo, corrida, triatlon, né? Natação de águas abertas. A gente tem uma assessoria que atende não só os nossos alunos, como alunos de outras assessorias que querem treinar força com a gente. Por quê? Porque aí na maratona vai ficar mais exacerbado ainda. Quem faz o treino de força errado, né, ou quem não faz força, já está provado que o treinamento de força ele melhora os seus limiares fisiológicos, ou seja, o treino de força ajuda a melhorar a sua performance além da correr, e que ele previne sim possíveis lesões que te afastam da corrida. Só que, então, ou seja, o cara que não faz força tem que fazer principalmente para um desafio desse tamanho. Só que não basta fazer força, tem que fazer o treino de força certo, né? E o treino de força certo é que a gente chove no molhado aqui toda hora falando de adaptações neurais para não gerar uma fadiga e não ter um aumento da massa muscular exacerbado, por quê? Você ficar 5 quilômetros correndo com uma carga maior e suas articulações aguentando é uma coisa. Agora, você ficar ali 3, 4 horas, mesmo que esse peso a mais seja de massa muscular, né? Imagina o homem mais forte do mundo, aqueles bombadão correndo uma maratona. Então, assim, é o custo-benefício. Então, é basicamente um acompanhamento que a gente insiste, mas bem feito. Então, não fazer musculação, o treino de força é necessário, mas não basta fazer. Quanto maior o desafio, quando a gente fala de maratona, que você vai ficar impondo o seu corpo a um estresse repetitivo por 4 horas, 5 horas, você está com as articulações preparadas, a musculatura preparada e sem carregar um peso em excesso que vai te prejudicar, é fundamental. Sem contar quanta gente, esse histórico, assim, já vi muita gente iniciar um ciclo de maratona e parar na metade e não fazer perder a inscrição da prova, porque se lesionou. E muitas dessas vezes é a falta de treinamento de força específico, né? É a falta, mas vou completar que você foi perfeita. E o excesso também. Então, assim, imagina assim, se eu acabei de falar pra gente que a característica da maratona é a resistência. A resistência, você me disse, que é o aumento do volume. O volume para maratona chega até 32, 36 quilômetros. Para o recreacional, 32, 36, o treinamento vai bater ali 3 horas e meia, 4 horas de treino. Imagina se o cara faz um treino de musculação que gera uma fadiga, que fadiga é cansaço. Esse cara vai para um treino de 3 horas com um treino de musculação feito errado, que gerou uma fadiga um dia antes, cheio de dor muscular, é a receita fadada ao insucesso ou dar ruim, né? Não, com certeza. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? Infelizmente, Mar. Não, bacana. Eu acho que é isso. A gente acabou batendo todos os pontos aí para um ciclo, uma preparação de maratona. Alguma outra coisa importante? Não, Mar, eu acho que dia importante é só assim, enquanto a gente não criou o nosso clube de assinantes ainda do Resistência, que vamos ver se sai esse ano, que é uma ideia que a gente tem, mas enquanto isso, todo o conteúdo em excelência é dado gratuitamente para vocês aqui, e o pessoal, o que nos motiva é vocês gostarem do programa. Então, assim, eu peço que você que escutou o programa até agora, nessa quarta temporada, a gente precisa, só para continuar motivado, saber que vocês estão gostando. E como que é isso? Segue lá o Instagram do Resistência Podcast,
da Start Move, né? O meu pessoal, mas principalmente o do Resistência da Start Move. Segue lá, se possível, quando a gente postar alguma coisa no novo episódio, tem lá um cupom de desconto que a gente dá para várias coisas, mas comenta lá embaixo, ó, eu gostei, indica para o amigo, porque esse é o nosso combustível para trazer cada vez mais conteúdo para vocês, né, Mar? Com certeza, é isso mesmo, Sam. A gente aguarda o feedback de vocês e quem for se preparar para uma maratona, conta aqui para a gente também nos comentários para a gente dar o suporte que precisar também. Valeu, viu, Sam? Muito obrigada. Tamo junto essa semana aí para um podcast especial de novo, né? E como é que tá essa barriga aí? Tá crescendo, 5 meses e meio de Bela já. Gente do céu, um beijo para você, para Bela. Obrigado. Um Vamos para a beijo, próxima. Tchau, obrigada. querida. Beijo. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.